Bom dia, irmãos. É uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos nessa escola bíblica dominical, dia 23 de agosto de 2020. Nessa manhã, nós vamos estudar sobre a comunhão que resiste ao meio distanciamento. Estamos vivendo dias difíceis ainda, a pandemia nos assola, de maneira que o distanciamento social ainda é necessário. Os irmãos saiam de casa somente em caso de necessidade, mas nós estamos também cultuando ao Senhor no nosso templo com número reduzido. Os irmãos que têm comorbidades e têm alguma dificuldade, o aconselho e a orientação é que fiquem em suas casas, embora seja um momento muito difícil para todos nós. Nós vamos iniciar, então, essa escola bíblica dominical, irmãos, orando ao Senhor. Feche seus olhos, diga ao Senhor: Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra livremente, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Ó Deus, dias difíceis, dias de dores, muitas pessoas perderam seus familiares. Ó Deus, console os corações. Cuide, Senhor, dos nossos idosos da nossa igreja. Proteja-os, Senhor, aos irmãos que têm comorbidade, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia do nosso povo, Senhor. Ó Deus, apressa-te, Senhor, para nos ajudar a sair ao nosso auxílio, Senhor. Isso não porque nós merecemos, mas por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, queridos, nesta manhã nós então vamos falar sobre a comunhão que resiste ao distanciamento. Conforme falamos, são dias difíceis, dias que nós, por muitas vezes, nos envolvemos com traumas, doença e frequentemente temos que sair em auxílio a outros familiares, de maneira que precisamos de Deus para manter a nossa saúde física, mental e espiritual. A impressão que eu tenho é que este período de pandemia, muitas pessoas se aproximarão do Senhor por conta da necessidade de estar aos pés do Senhor. Outras vão se afastar do Senhor pela dureza do seu coração. Porquanto isso, irmãos, nós temos nesse contexto a Igreja de Deus, a Igreja militante de Deus nessa terra. E quais são as funções nossas como igreja? É acolher os necessitados, ajudar os mais pobres, ajudar aqueles que precisam de nós. Sendo assim, irmãos, a igreja é a reunião de um povo que foi chamado para a comunhão e para a unidade. Nessa manhã nós vamos estudar, então, irmãos, sobre comunhão. E a comunhão, ela ocorre na celebração, no nosso relacionamento pessoal, no nosso PGM, no nosso contato com o nosso irmão, na devoção a Deus. É um momento singular que nos reunimos e comungamos dessa devoção na missão do Evangelho de Cristo e no fato de comungar a nossa fé, ser comum a nossa fé, fortalecer, encorajar os nossos irmãos nos momentos de dificuldades. Para tanto, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias
na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Diz-nos assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de introduzi-los ao contexto em que essa carta foi escrita. O apóstolo Paulo estava preso em Roma por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. E qual foi o motivo pelo qual Paulo estava naquela prisão? Não era porque Paulo havia consentido a morte de Estevão. Não foi porque Paulo perseguia a igreja. Não foi porque Paulo descumpriu a lei romana, mas porque Paulo amava o Evangelho. Por amor ao Evangelho, Paulo estava preso em uma prisão. E neste contexto, irmãos, ele escreve essa bela carta de Deus para nós até os dias de hoje. Paulo escreve essa carta a Éfesos. Eu trago aqui algumas ruínas dessa cidade, que era uma cidade cosmopolita, uma cidade onde as pessoas do mundo daquela época habitavam, e essa cidade era um corredor comercial. Todo mundo circulava por ali. Toda a mercadoria era negociada nessa cidade. Mas essa cidade, apesar de ser uma cidade altamente intelectualizada, uma cidade que também vivia uma juventude pulsante, uma cidade que tinha muitos recursos, essa cidade também estava vivendo no submundo do pecado. Havia uma deusa chamada Afrodite, e essa deusa, ela chamava pessoas para os seus cultos. Eram cultos envolvidos em ocultismo, conforme falamos no submundo do maligno. E essa cidade lucrava muito com os cultos que aconteciam nos tempos da deusa Diana. De maneira, irmãos, que o evangelho entra nessa cidade através do apóstolo Paulo. Ao implantar o evangelho nessa cidade, o evangelho começa a ruir, tal qual essas ruínas, ruir com todas essas obras do mal. Diz a Bíblia que as pessoas, ao conhecerem o evangelho, elas denunciavam essas obras de ocultismo. E mais, levavam livros de bruxaria e queimavam em praças públicas. De maneira, irmãos, que o evangelho começou a incomodar a políticos, as pessoas que viviam nesse submundo. E por isso a perseguição não somente a Paulo, mas também a perseguição à igreja de Cristo ali em Éfeso. Mas foi uma igreja que serviu como referencial naquela Ásia Menor para a propagação do evangelho, para que se chegasse até o mundo e chegasse até nós nos dias de hoje. E qual era a mensagem, irmãos, que a carta que Paulo escreve de Roma a essa igreja, a igreja de Éfeso? A carta era sobre comunhão.
A comunhão é uma marca distintiva do Evangelho, irmãos. Não existe crente que não queira comungar. Não existe crente que não queira se ajuntar. Não existe, é um equívoco a ideia do crente desigrejado. O crente, quando vem para o Evangelho, o seu maior prazer é estar junto aos seus irmãos, encorajando uns aos outros, fortalecendo. Essa é a marca distintiva do Evangelho. E aquele que aceita o Evangelho de Cristo se submete a uma comunhão plena, verdadeira, amável. Nesses dias de pandemia, percebemos a alegria ao encontrar com alguns irmãos que há muito tempo não víamos. Que alegria é encontrar no nosso templo alguns irmãos. E o Evangelho, ele tem como marca, uma das marcas do Evangelho, é a comunhão. De maneira, irmãos, que eu preciso de você, você precisa de mim. Nós temos uma dependência um do outro. Amamos nos encontrar, amamos nos cumprimentar. Né? E a Bíblia diz, em 1 João capítulo 4, versículo 21 e 22, que aqueles que não sentem este prazer devem verificar se algo de errado existe na sua vida espiritual. Diz a Bíblia assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Se tem uma marca distintiva do Evangelho, é a comunhão, que é vinculada pelo amor. Quando olhamos para o mundo, e nós latinos somos muito assim, né? De abraçar, de se cumprimentar, de ter empatia em alguns momentos. Contudo, isso ainda assim é diferente de comunhão. Comunhão é muito além dos encontros em churrascos, em rodas de piadas, em círculos de futebol. Comunhão é ter em comum o que você sente com o seu irmão. É dividir o seu sentimento. Se o seu irmão está triste, chore com ele. Se o seu irmão está sorrindo, alegre-se com ele. De maneira, irmãos, que a comunhão ela faz parte de uma vida cristã genuína. A comunhão ela não se aprende em escola de EBD. A comunhão não se aprende em sermões expositivos. A comunhão não se aprende por ter muito tempo de vida cristã. Embora tudo isso corrobore para que a gente tenha um aumento de comunhão, mas a comunhão, ela não é aprendida. O mundo não conhece o que é comunhão. Diz a palavra de Deus que o homem natural ele não compreende as coisas espirituais de Deus, porque para eles isso é loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A comunhão é muito mais do que um ajuntamento. A comunhão é muito mais do que um encontro social. A comunhão é um vínculo espiritual que todo crente tem.
Aquele que ama o seu irmão tem prazer em comungar com o seu irmão. Em terceiro lugar, irmãos, a comunhão não é fácil. Tem irmãos que são difíceis. Eu sou difícil. Muitas vezes os irmãos vão ter que me perdoar e eu vou ter que perdoar o irmão. A Bíblia nunca disse que a comunhão é fácil. Pedro e João tinham personalidades diferentes, mas eles subiam ao templo. Paulo repreendeu Pedro, de maneira, irmãos, que nós somos passíveis de desencontro em alguns momentos, mas isso não pode significar que nós devamos deixar de praticar a comunhão, porque isso faz parte do Evangelho. Isso é a essência do Evangelho. O crente, ele tem comunhão primeiro para com Deus, segundo para com seu irmão. Alguém exemplificando acerca da comunhão entre irmãos, comparou uma roda de uma bicicleta, onde o cubo, a parte central, era Cristo e os raios éramos nós. À medida que os raios vão chegando próximo ao cubo, eles vão se aproximando cada vez um dos outros. O que eu quero significar com isso é que quanto mais nós estivermos perto de Cristo, nós sentiremos a necessidade de estar próximos aos nossos irmãos. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, assim diz Efésios capítulo 2. Sejam dóceis, pacientes, suportando. Olha o termo que o apóstolo usa, suportando. Isso significa que você não vai amar quem é bonzinho com você dentro da igreja. Temos dificuldades, personalidades diferentes e precisamos suportar, não por conta de uma ação política, não simplesmente para um bem-estar de convivência, mas suportar uns aos outros em amor. Precisamos, irmãos, ser humildes para entender que a comunhão depende de nós. Precisamos ser dóceis quando o nosso irmão te ofende e entender que ele tem aquele momento, mas ele é o teu irmão. E por isso a Bíblia nos exorta para sermos humildes e dóceis e ser paciente com nossos irmãos. Sabe por que você precisa ser paciente com alguém? Porque alguém também, em algum momento, foi paciente com você. Quer saber mais? Por que você tem que ser humilde, dócil, paciente? Porque Cristo, sendo perfeito, te amou e te aceitou. Como pode você, imperfeito que é, não aceitar, não entender, não ser humilde, não ter paciência com seu irmão? Em quarto lugar, irmãos, a comunhão, ela é um estilo de vida. Ela é um estilo de vida. O crente, ele vive em uma nova vida. A comunhão é Cristo em nós. E a partir daí, vivemos em novidades de vida. A comunhão é um estilo pelo qual nós vivemos neste mundo. Por muitas vezes, e ainda hoje, pessoas se sacrificam umas pelas outras, porque a sua essência está enraizada no Evangelho.
Não havia nenhum crente do passado, nem nos dias de hoje, que não desejasse viver em comunhão, embora possa ter o pior momento da sua vida em termos de crise como estamos vivendo hoje. No início da igreja, irmãos, quando a igreja foi formada, diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 34, que não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendida e o depositavam aos pés dos apóstolos. Às vezes a gente olha para esse texto e muitas pessoas interpretam equivocadamente que trata-se de um texto sugerindo um sistema de comunismo. Não, não é isso, irmãos, não é isso. A Bíblia orienta desde o início que nós devemos viver com o suor do nosso corpo. Todos devem trabalhar, todos devem se ajudar. A Bíblia não autoriza ninguém a ficar encostado para que seja sustentado pelo seu irmão. Mas acontece, irmãos, que Barnabé, quando olhou para a igreja e viu as necessidades de alguns irmãos, ele falou assim: poxa, eu tenho essa propriedade, não uso. Meu irmão está passando necessidade. Então, Barnabé inicia um movimento dentro da igreja de vender a sua propriedade e depositar aos pés dos apóstolos para atender às necessidades dos seus irmãos. Barnabé não fez isso para se promover dentro da igreja. Mas a Bíblia diz que ele foi reconhecido por isso, a ponto que Ananias e Safira fizeram as mesmas honras. O diferencial é que Ananias e Safira estavam colocando algum dinheiro, alguma parte da sua propriedade para se vangloriar e por isso perderam as suas vidas. Mas o estilo de vida de Barnabé influenciou aos crentes daquela época a vender as suas propriedades para atender os nossos irmãos. Ah, irmãos, como a gente precisa se preocupar com a situação do nosso irmão. Alguns por dificuldades financeiras, outras são dificuldades, irmãos, emocionais. Estamos diante de uma pandemia em que muitas pessoas, muitas vezes, não precisam de dinheiro, não estão precisando de comida, elas estão precisando de ajudas emocionais. Os telefones pastorais estão carregados de tantas pessoas que precisam, e muitas vezes, como igreja, irmãos, deixamos de exercer este estilo de vida, porque não nos atentamos que devemos viver em comunhão. Este tempo de afastamento social não pode nos impedir de viver essa comunhão. Tem um telefone, tem possibilidade de ir na casa do seu irmão, dar uma palavra abençoadora, não deixe de fazer. Porque isso é comunhão dos santos. Irmãos, em segundo lugar, a comunhão ela é um fruto, ela tem o fruto de dependência um do outro. E o autor vem dizendo que a comunhão está no corpo de Cristo, que é a igreja. Muitas vezes, quando a gente olha para a igreja, a gente olha essa parte amarela mais superior, o templo. É comum a gente falar: vamos à igreja. Hoje à noite eu vou à igreja. Mas, na verdade, a igreja não é o templo. Não é o prédio. A igreja somos nós, irmãos.
E o texto áureo trata justamente disso. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. A nossa vocação é ser igreja de Cristo aqui na terra. Existe uma igreja universal que transcende o tempo. Não é o universal do reino de Deus que é dita hoje, mas é uma igreja universal de crentes do passado que morreram, que aceitaram a Cristo como Salvador, que entenderam o projeto de Deus antes da vinda de Cristo. Existem os crentes contemporâneos e crentes futuros que se juntarão um dia, no grande dia do Senhor, e junto com ele, a Igreja Universal estará diante do Senhor, salvos em todos os tempos. A igreja, ela transcende o tempo. A igreja está distribuída no mundo. E a igreja somos nós. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A unidade em Deus, a unidade em Cristo, só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, e ele faz parte da Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus trino é que nos fez igreja do Senhor. Ele nos chamou, ele nos juntou e hoje nós somos o corpo de Cristo. No versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer o propósito para que ele nos chamou. A uns ele deu para apóstolo, outros para mestre, outros para várias funções na igreja, para edificação do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Por isso, na igreja existem funções, mas não existe maior nem menor. Somos todos servos um dos outros. É evidente que a multiforme de dons que Deus colocou dentro da igreja é para a edificação. Por isso Ellen canta bem e eu não consigo cantar bem, né? E ela me abençoa, a irmã Alessandra, o irmão Paulinho. Eu não posso desejar, né, aquilo que Deus colocou na sua mão, né, que são talentos que, à medida que são desempenhados na casa do Senhor, com o propósito de adorar o Senhor, são dons espirituais que Deus coloca na mão dos irmãos. Outros são irmãos que têm dons de aconselhar. Eu lembro do saudoso irmão Jaime. Nunca vi um homem tão manso para aconselhar. Né? Quem é mais antigo se lembra do irmão Jaime. Outros são para exortar, sabem fazer isso. E as pessoas se confundem muitas vezes, pensam que a exortação dentro da igreja é uma palavra dura. Não, a exortação é uma palavra de estímulo, irmãos. Uma palavra de encorajamento. E é por isso que Cristo, o corpo de Cristo é edificado, porque cada um tem o seu jeitinho. Um é braço, um é o braço direito, o outro é o braço esquerdo, outro é a boca, outro são os pés, mas todos têm função dentro da igreja. Todos nós recebemos pelo menos um dom dado por Deus na nossa conversão. Eu não sei pregar, testemunhe, meu irmão. Fale de Jesus, se possível, com palavras, mas a sua vida tem que refletir o amor de Deus,
a transformação que Deus fez na sua vida. A comunhão, irmãos, é um fruto de dependência. Nós dependemos uns dos outros. Eu gosto muito de um cântico antigo que fala assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Que bela música, que belo corinho que a gente cantava. Isso é comunhão, isso é pertencer ao corpo de Cristo. Amo ser a igreja de Cristo na terra junto com os irmãos. O irmão, a irmã, você me completa, porque nós somos corpo de Cristo. Em terceiro, irmãos, a comunhão é a presença mesmo, na ausência. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todo e por todos em vós. Se não for Deus sobre todas as coisas, não adianta, irmãos, não teremos comunhão uns com os outros. A comunhão é Cristo em nós. Fora isso, é ajuntamento. Quando nós nos reunimos, irmãos, reunimos em nome do Senhor Jesus. E a palavra diz que onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Todas as vezes que vos ajuntares, ajuntem para louvar o Senhor. O texto que utilizamos, irmãos, na ceia, é um texto de repreensão, que muitas vezes a gente não está atento ao texto inteiro em Coríntios. Todas as vezes que estamos diante da mesa do Senhor, é uma oportunidade solene, primeiro de refletir nos elementos que ali estão, porque eles não se transformam em Cristo, no corpo de Cristo, mas aquilo é a memória do que Cristo fez por você. Então, todas as vezes que estamos diante da mesa de Cristo, que é uma ordenança de Cristo, todas as vezes que beberes e comeres em memória de mim, assim estaríamos anunciando o Evangelho e a volta de Cristo. Por isso é um momento solene e que é observado até os dias de hoje, até quando essa igreja subir. Mas Paulo faz uma série de repreensões aos irmãos, o que estava acontecendo ali naquele momento. A ceia não era apenas um cálice, um pãozinho, né, como foi a última nossa, um pãozinho ágil. O costume era que as pessoas levavam alimento para o templo ou para as reuniões. E cada um comia ali, né, de acordo com o que tinha levado. Acontece que naquela situação, muitos tinham em abundância e outros nada tinham. De maneira, irmãos, que a ceia do Senhor já tinha perdido a sua função solene e de memória de Cristo. E o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja. Não tem o que comer dentro de casa? Por que você afronta o seu irmão que nada tem a comer? A ideia deste texto, irmãos, é que nós devemos ter comunhão. É impossível um crente genuíno, passando por necessidade, vendo outro irmão passando por necessidade, que não compunja o seu coração, não se comova com a dor do seu irmão.
Irmãos, o mundo que estamos vivendo está cada dia mais individualista. As pessoas querem ter, esquecem de ser. Mas a Igreja de Cristo, o crente em Jesus Cristo, ele tem uma outra visão. O Evangelho não é apenas o tratado de Cristo como os escritos que foi deixado. O Evangelho de Cristo é uma cosmovisão que mudou este mundo e continua mudando. A partir do conhecimento do Evangelho, irmãos, nações foram transformadas. Não só foi Éfeso. Nós louvamos a Deus porque vivemos numa nação cristã. Coisa terrível foi a China na mão de Mao Tse-tung. Poder conhecer o Evangelho. Todos os países que rejeitaram o Evangelho perecem. Porque o Evangelho, ele visa não o meu bem-estar, mas o bem-estar do próximo. A visão do crente é que eu só posso estar bem se eu estiver em comunhão com o seu irmão. Como conclusão, irmãos, nós, neste momento que estamos vivendo do fique em casa, precisamos refletir em alguns hábitos que estávamos tendo que não agradavam a Deus. Por exemplo, o nosso tempo com a nossa família. À medida que fomos estimulados a ficar em casa, e alguém escreveu isso e o autor trouxe nessa lição. O fique em casa foi uma pausa para se reconectar. Você já voltou ao culto doméstico na sua casa? O que está te impedindo? Antes, tínhamos a desculpa de que os nossos horários não batiam. Quantas vezes você já sentou com seu filho para orar? Quantas vezes você sentou com seu filho para orar? Quantas vezes você sentou com seu filho para fazer uma instrução para a vida dele? A Bíblia ensinou ao povo de Deus dessa forma. Deus orientou para que os pais, andando pelo caminho, sentado à mesa, inculque a palavra de Deus na mente do seu filho. Irmãos, no mundo muçulmano, uma criança de 7 anos já conhece grande parte, se não todo o Alcorão. E o seu filho conhece a Bíblia? E os nossos filhos conhecem a Bíblia? Quantos versículos o seu filho sabe de cor? Precisamos, irmãos, neste tempo de ficar em casa, olhar para as prioridades da nossa família. Sentar à mesa, deixar o sofá, largar a televisão, sentar à mesa, dividir o pão, comungar das bênçãos de Deus para a sua família. Também é uma oportunidade de refletirmos, irmãos, quanto tempo perdemos com discussões infundáveis que não levaram a nada. Essa semana vi um vídeo de um pastor bem velhinho, em que a igreja fez uma homenagem colocando várias fotos de cada família na posição no banco no período de lockdown. Não sei quando esse vídeo foi feito. E aquele pastor passava pela igreja, olhando, reconhecendo o cantinho de cada um.
Eu fico imaginando o meu pastor. O meu pastor sabe aonde que eu sento, sabe aonde que cada irmão senta. Ele já olha sempre no sermão que vai falar com alguém, já sabe aonde que o irmão está sentado. Infelizmente, irmãos, infelizmente, lamentavelmente, quando a gente voltar, a gente não vai encontrar sentado ao banco o nosso irmão Oswaldo, que morreu. Está na glória com o Senhor. Mas eu lembro onde ele sentava, sempre muito próximo a mim. E sempre era uma alegria de comungar do culto junto com ele, da minha fé junto com ele. O irmão Oswaldo se converteu muito tempo depois. Eu nasci em berço evangélico. E foi uma alegria quando eu o encontrei dentro da Igreja Batista, dentro da igreja. E sempre que a gente parava e conversava, ele relatava sobre isso. Hoje, o seu filho mais novo está passando por uma dificuldade, né, que eu peço aos irmãos que orem. Eu esqueci o nome do filho, mas também que infartou uma semana, eu acho, uma semana e meia atrás. Mas vai ser difícil quando a gente voltar de vez todos, eu chegar naquele banco, olhar e não o encontrar. Muitas pessoas não vai estar novamente conosco. E por isso, irmãos, esse é um momento de valorizarmos a comunhão uns com os outros. Se dissermos que estamos na luz, como ele na luz está, se dissermos que amamos a Deus e odiamos nosso irmão, não há verdade nas nossas palavras. Porque se não conseguimos amar o nosso irmão a qual vemos, como podemos amar a Deus a qual não vemos? São verdades que não se conciliam. Amo a Deus e odeio o meu irmão. É possível que nessa manhã você se lembre de alguém que te ofendeu, que te magoou, que te maltratou e que você não consegue libertar perdão para essa pessoa. O conselho de Deus, irmãos, é que você libere perdão. Para ser livre, libere perdão. Não perdoar é uma atitude pouco sábia. Porque se Cristo, sendo perfeito, te perdoou e te amou, como pode você não amar o seu irmão? Eu não estou dizendo que é fácil perdoar. É muito difícil perdoar. Talvez os maiores desafios da vida cristã é perdoar a quem nos ofende e outros que ofendem frequentemente. Mas se você não libera perdão, é como se você estivesse tomando um copo de veneno, esperando que o outro morra. Não, irmãos. A exemplo de Cristo, perdoe o seu irmão e viva uma vida plena de comunhão com seu irmão e com o nosso Deus. Confie, irmãos, para pensar e agir. O que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? O que você tem feito para preservar a comunhão? Conheço irmãos pacificadores. Tem irmãos que eu vejo que eles são pessoas da paz, que buscam a paz, não a qualquer preço, mas no momento de uma discussão tem a tranquilidade
de harmonizar aquele momento. O que você está disposto a fazer para preservar a comunhão da sua igreja, a comunhão com a sua família? Segundo lugar, tem pessoas que trazem prazer com sua presença, outras com a sua ausência. Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? Quando você chega no lugar, você é bem-vindo? Ou as pessoas olham para o lado, disfarçam e fogem? Seja uma pessoa onde a sua presença seja notada pela alegria que você traz naquele momento. Mas nunca queira ser uma pessoa que desagregue no meio da sua igreja, que produza confusão, que traga intriga, que estimule confusões. Não, não faça isso, irmão. Porque isso não é de Deus. Nenhuma briga, nenhuma facção vai encontrar respaldo na palavra de Deus. Mesmo que você entenda que você esteja coberto de razão, não ceda à chantagem de Satanás de, em troca de se sentir bem, continuar vivendo sem comunhão com seu irmão. Terceiro lugar, a interdependência é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade, sabendo que depende de alguém. Conheço pessoas muito orgulhosas que nunca querem depender de ninguém. Tem pessoas que precisam viver juntos, mas são orgulhosas. Não, não dependo. Irmãos, a nossa vida é uma vida de interdependência. Nós somos auxiliadores uns dos outros. Em quarto e último lugar, Cristo é a presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos produzindo essa presença como igreja? Irmãos, vivemos num mundo caído, onde as pessoas não se entendem. Desde 2018, o nosso país vive mergulhado em discurso de ódio dos dois lados. E não vai chegar ao fim. Uma briga insana, como se fosse mudar alguma coisa. Como se os nossos políticos fossem os melhores pelos quais nós deveríamos lutar. Tem famílias que não se falam até hoje, desde 2018. Nós somos os promotores da paz. Nós somos os pacificadores que Cristo colocou nessa terra. Como que a presença de Cristo tem sido perceptível na sua vida? Eu tenho orado muito a Deus no meu grupo de trabalho. As pessoas estão ficando muito agitadas. Eu tenho pedido a Deus que me dê oportunidade e sabedoria para lidar com essas pessoas, fazendo-as cada vez melhores pessoas. Estamos num momento muito difícil, irmãos. Um momento muito difícil. Eu acho que das pessoas que ainda vivem, nunca viveram, que vivem até hoje, nos dias de hoje, nunca viveram uma época de tanta tristeza quanto essa pandemia. Ninguém se sente seguro. Estão todos assustados. Ninguém sabe se voltar às aulas vai ser possível, se a vida vai voltar ao normal.
Mas uma coisa estamos certos, irmãos, que no meio de toda a crise, ela é muito melhor administrada se estivermos juntos. Este é um momento que a Igreja de Cristo tem que fazer diferença neste mundo. Não podemos nos desunir. Nós precisamos andar juntos com o nosso Senhor. Ele é o cabeça e nós somos membros deste corpo. Por isso, nessa manhã, eu queria encorajar os irmãos a pensar em estimular a comunhão do seu seio familiar, principalmente, e na tua igreja. Tem aquele irmão que talvez esteja magoado com alguém e não está indo à igreja. Seja um promotor da paz. Pense que é uma estrutura de um corpo. Se um dedo está doente, inevitavelmente essa gangrena vai chegar até todo o corpo e todo o corpo vai perecer. Então, cuide com amor, trabalhe, busque, traga de volta, promova a reconciliação. Precisamos, irmãos, viver isso nos nossos dias. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, mas também chorar pelas nossas mazelas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E é impossível aquele que foi transformado pelo Evangelho ande dissociado de outras pessoas, dos membros da igreja. Tenho muita tristeza quando olho para o meu irmão que está andando distante. É um crente, está salvo, porque uma vez salvo, para sempre ele vai ser salvo. Mas vive uma vida infértil neste mundo, sofrendo as dores desse mundo por falta de perdão. Cristo é o nosso exemplo. E se quisermos ser reconhecidos como cristãos, devemos liberar perdão. A oração ensinada por Cristo foi: perdoai os nossos pecados, assim como temos perdoado a quem nos tem devido, aos nossos devedores. Vamos falar com Deus mais uma vez. Soberano Deus, te pedimos que nessa manhã o Senhor possa nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Ó Deus, que nessa manhã, se há alguém que está vivendo uma vida, Senhor, de tristeza com seu irmão, que não consegue perdoar, ó Deus, trabalhe nos dois corações, Senhor. Ó Deus, ajude, Senhor, esse irmão, essa irmã, na sua dificuldade, de repente, de perdoar o seu marido de perdoar sua esposa, filhos perdoar os seus pais, pais perdoar os seus filhos. Ó Deus, tenha misericórdia. Dê força, Senhor, para que eles possam superar este momento. Ó Deus, quero te pedir, Senhor, pela tua igreja deste ano de 2020. Tantos planos fizemos, Senhor, tantos planos. Tínhamos tantas intenções, tantos cultos planejados, tantas comemorações, não foram possíveis. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, neste momento. Produza em nós, Senhor, mesmo que à distância, um sentimento de comunhão com a nossa igreja, com nossos irmãos, Senhor. Ó Deus, ajude, Senhor, nos ajude nas nossas dificuldades, Senhor. Nos mantenha, Senhor, perto de Ti, Senhor, para que sejamos todos agregados perto de Ti, Senhor. Nos puxe, Senhor, nos atrai com corda de amor, Senhor, para perto de Ti, Senhor,
e que esse amor possa ser estendido, Senhor, irradiado entre o teu corpo, entre os teus filhos, Senhor. Ó Deus, quanto eu sou falho. Perdoe as minhas falhas, Senhor, que muitas vezes eu machuco meu irmão, eu machuco a minha irmã. Ó Deus, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de todos nós, Senhor, até que cheguemos à estatura completa do Teu Filho. Nos permita viver nessa terra, Senhor, de maneira harmônica, agradando a Ti, Senhor, primeiramente, e abençoando a vida dos nossos irmãos. Em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém. Um bom dia, irmãos. Vamos para o culto. Que Deus possa nos abençoar durante todo este dia. Amém.